Vamos então à mensagem dessa manhã, Josué capítulo 14, do versículo 6 ao 15, diz assim a palavra do nosso Deus. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Calebe, filho de Quenizeu, Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Calebe disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. Da minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente a terra de Canaã, na qual você caminhou, e será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 e continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dei-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembrará de que enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali, em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estivesse comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Enquanto Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Quenizeu, Jefoné, pois ele seguiu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada Kiriate Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque. E a terra descansou da guerra. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nesta manhã. Estamos chegando ao final dessa série, a série sobre Josué. Eu não tinha intenção de seguir todos os capítulos, mas caminhamos bastante, só 3 ou 4 capítulos ficaram suspensos por um momento. Mas ao completar essa série de mensagens, qual é a minha proposta que o Senhor tem colocado no nosso coração? Que assim como Josué e Israel peregrinou na terra para alcançar a terra prometida, assim nós, cristãos, peregrinamos nesse mundo aguardando a nossa terra prometida, o novo céu e a nova terra que o Senhor Jesus nos garantiu. Olhando para a história de Josué, nós podemos tirar lições para aplicar a nossa vida hoje, para colocar em prática aquilo que nós desempenhamos no nosso dia a dia, no trabalho, na família, em casa e até na própria vida religiosa. O texto que nós acabamos de ver, nós temos Calebe, alguém que esteve com Josué todo o tempo. Ele, na sua fala, ele olha para trás e ele traz a lembrança de Josué do momento em que tudo começou, quando eles foram enviados como espia para olhar a terra. Os irmãos lembram bem desse texto, e ao olhar a terra, eles trouxeram um relatório positivo, mas a maioria trouxe um relatório negativo, dizendo que a terra tinha valentes, que eles seriam destruídos. Mas Josué e Calebe então se mantiveram fiéis ao Senhor e levaram um relatório para Moisés positivo de que seria possível conquistar a terra. O que isso ocasionou? Deus simplesmente rejeitou os espias e o povo, porque se negaram a obedecer a Deus, e eles não entraram na terra. Mas Josué e Calebe foram aqueles separados para que comandassem o povo. Josué foi escolhido para ser o líder, e Calebe continuou junto tanto de Moisés enquanto estava vivo, como também de Calebe. Pelo seu relatório positivo, Moisés faz uma promessa a Calebe, dizendo: olha, quando nós alcançarmos a terra, nós vamos te dar uma terra próspera, uma terra de Hebrom. Nesse momento, nós temos que pensar esse texto. Uma parte do povo já havia conquistado a terra, já estava quase no fim da batalha, e outras tribos, como a tribo de Rubens, a tribo de Gade e a tribo de Manassés,
preferiram ficar na parte plana. Por quê? Porque eles tinham muito gado e era um local bom para cuidar de animais. Mas Hebrom era um local, uma terra boa, montanhosa, mas foi assim a promessa de Moisés para com Calebe. Agora que Josué está dividindo a terra, colocando a tribo, haveria um sorteio que deveria de acontecer. Calebe então se posiciona. Calebe então diz essas palavras para Josué, trazendo à memória a promessa que havia sido feita por Moisés. E ele diz: olha, durante 45 anos eu aguardei a minha promessa. Durante 45 anos eu lutei, eu trabalhei, eu agora estou com 85, veja bem, Calebe aguarda 45 anos a sua promessa, trabalhando, lutando e desenvolvendo a sua fidelidade a Josué. Nesse momento Calebe se antecipa, porque ele pensa: se houver um sorteio, talvez eu fique fora dessa divisão de terra, e eu preciso trazer à memória de Josué exatamente aquilo que aconteceu. Nós vamos ver isso exatamente lá em Deuteronômio 3, 13, 14, o desenvolvimento dessas promessas, dessa divisão de terra. Hebrom ela já tinha sido conquistada, mas ainda existia ali os anaqueus, eram homens guerreiros. Eles não tinham a posse ainda da terra, mas estavam ainda em alguns lugares específicos. Calebe era um homem tão valente, tão forte, que ele já estava com 85 anos. Eu espero chegar aos 85 com essa marra, né? Vamos dizer assim, essa marra que Calebe fala aqui: eu estou com 85, mas estou com o mesmo vigor de que antes. Posso lutar, posso comandar e posso alcançar essa terra. Por que Calebe fala isso? Porque apesar de Israel já terem conquistado uma boa parte, Calebe ainda teria que ir lá em Hebrom e matar alguns. E ele já estava ainda com 85 anos. A terra não seria dada de mão beijada. Ele teria que ser abençoado por Josué. Josué dizer: essa terra agora é de vocês. Ele juntar a sua tribo e então ir e ainda lutar para conquistar aquele pedaço de terra. Eu quero trazer 3 aplicações para hoje, para a gente poder pensar o aprendizado desse capítulo, para que possamos colocar em prática em nossa vida. Primeiro, Deus tem feito muitas promessas para aqueles que perseveram em segui-los. A mesma forma que Deus promete através de Moisés a Calebe, Deus tem feito promessas a nós hoje. Através de Jesus Cristo, o seu povo Israel, o povo escolhido que somos nós, Deus tem feito promessas para vivermos um tempo maravilhoso nesse mundo. O problema é que muitas vezes nós esquecemos as promessas de Deus. Nós olhamos muito as coisas materiais, os problemas que acontecem na sociedade, as lutas, e nós esquecemos daquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós. O exemplo disso foi essa terrível onda de Covid, que assolou o mundo, levou alguns, matou alguns e milhares. Mas a questão é, Deus, e através de Jesus Cristo, Ele prometeu que a nós: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É claro que precisamos ter sempre cuidado e preocupação, mas irmãos, se nós temos um Deus em nossa vida, e se temos um Deus que peleja por nós, que cuida de nós, a que temeremos? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós cristãos, nós precisamos entender que existe crise econômica, que existe dificuldade financeira, problemas de desemprego, doenças, mas somos um povo que está debaixo de uma promessa, de um Deus que cuida e zela por cada um de nós, e isso é fé. O que fez Calebe lutar durante 45 anos, esperando a sua promessa, é a certeza de que Deus não falha com os seus. O que nós precisamos trazer ao nosso coração, que pode estar difícil, pode estar complicado hoje, mas Deus continua pelejando com você. Talvez Ele não esteja pelejando as suas lutas, você tenha que lutar, você tenha que se esforçar, mas Ele está com você na sua caminhada, na sua luta, no seu dia a dia, e Ele continua a trazer a nós cristãos a sua promessa, promessa de perdão, promessa de vida eterna, promessa de um novo céu e uma nova terra, promessa de vivermos debaixo da sua graça e da sua misericórdia. 2 Pedro capítulo 3, 13, diz assim:
Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu, uma nova terra, os quais habita a justiça. Ele prometeu e Ele é fiel em cumprir em nossa caminhada. Podemos viver o luto com dor, mas não com desespero, com a certeza que pela fé que teremos um lugar além dessa vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A morte para nós não é o fim, mas é o início de uma vida com Deus. É por isso que quando chegamos diante de um momento de luto, de velório, o nosso choro é pela separação. O nosso choro é pela ausência daquela pessoa que não vai brincar conosco, não vai rir, não mais vai estar dentro de casa. Mas há uma paz no nosso coração, porque há uma promessa de quando nós fechamos os olhos nesse mundo, nós estaremos vivendo um novo mundo, um novo céu e uma nova terra com o Deus que nós servimos. E é essa promessa que precisa estar no nosso coração nesse tempo de guerra, nesse tempo de dificuldade. Segundo, Deus deseja que o busquemos para alcançar as promessas garantidas em Cristo. Irmãos, 45 anos, Caleb guardou no seu coração a promessa. Eu imagino que cada luta que Caleb teve, ele olhava: essa terra vai ser minha, essa terra vai ser minha, essa terra vai ser minha, essa terra vai ser minha. 45 anos ele guardou no seu coração, e agora ele já estava com 80, mas diz o texto que ele estava em pleno vigor. Nós devemos buscar as nossas promessas com força. Deus prometeu abençoar os seus filhos, abençoar a sua casa. Deus prometeu a cada um de nós que o justo não mendiga o pão. Eu preciso ter isso no meu coração, por mais que as lutas estejam difíceis, por mais que as portas estejam fechadas. Eu tenho um Deus que colocou sobre a minha vida, a vida da minha família, a sua promessa. E Ele colocou sobre essa igreja, Ele colocou sobre a sua casa, sobre a sua vida, meu irmão. Você é alguém que foi separado e escolhido. Ele disse que estaria conosco todos os dias, Ele permanece conosco, e é por isso que nós vemos ao culto, nós cantamos, nós louvamos, nós oramos, nós nos ajoelhamos, porque sabemos que há um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Nós não podemos perder da nossa mente essa promessa, e eu quero trazer Caleb como exemplo, porque o que nós às vezes deparamos é que há muitos cristãos que estão apavorados com a morte, há muitos cristãos que estão deprimidos com a escassez, a gente angustiada e ansiosa porque as coisas não andam muito bem. Irmão, descanse seu coração, busque a Deus, ore a promessa sobre a sua família, a promessa sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Muitas vezes nós oramos e pedimos a Deus coisas, mas nós mesmos não estamos prontos a receber. A pergunta é, alguém às vezes fala assim: Senhor, abençoa o meu casamento. Mas a pergunta que fica no ar é: até aonde você quer e você deseja fazer para melhorar o seu casamento? Até onde você quer se esforçar para que o seu casamento melhore? Caleb queria a terra e 45 anos ele lutou junto de Josué para conquistar a terra. Às vezes nós oramos: Senhor, me dê dons espirituais para orar pelos enfermos e eles serem curados. Você sabe o preço disso? Você sabe que você terá que desempenhar tempo para deixar a sua casa, as suas coisas, para desenvolver esse dom que você tanto deseja? Nós oramos e às vezes nós não estamos prontos para pagar o preço. Eu queria tanto ser diácono da igreja. Deus pode te dar o diaconato, mas você sabe o preço que você vai ter que ter? De servir os outros, de abrir mão do seu tempo para cuidar de gente, de abrir mão do seu tempo para poder levar a cesta básica, cuidar de necessidade, órfãos e viúvas. Você sabe que isso tem um preço? Como eu queria ser pastor, como eu queria ter um ministério, como eu queria estar na frente de uma igreja. Você sabe o preço disso? É renúncia, é cruz, é ser incompreendido, é muitas vezes ser até perseguido. Às vezes nós oramos e nós não temos a noção do que nós queremos, e nós não sabemos nem o preço disso, e há muitos até que nem recebem, porque Deus sabe, no dia que eu der a ele, ele vai pular fora.
Eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, eu queria ter. E Deus olha assim, coitado. O que ele tem, ele já não dá conta. Se eu der mais um pouco mais, ele se perde, ele se embaraça nessa vida. Caleb lutou 45 anos com a promessa no seu coração, mas ele sabia o que ele queria. Ele lutou o tempo todo para chegar ao seu objetivo. Deus deseja que o busquemos para alcançar as promessas garantidas em Cristo Jesus. Mas saiba de uma coisa: se você deseja algo, ore a Deus, mas esteja pronto a ser cobrado por aquilo. A Bíblia diz com muita clareza: os dons são distribuídos, mas há muitos que vão enterrar o seu dom e no último dia serão cobrados por aquilo que não fizeram com aquilo que Deus deu. E isso é algo sério, irmãos, de forma espiritual. Caleb lutou 45 anos, já estava com 85, mas ele estava buscando em Deus as suas promessas. Deus prometeu santificar o seu povo, perdoar pecados, abençoar os seus filhos e nos fazer prosperar, porque Ele é o Deus dono de todas as coisas. Terceiro, nós podemos tirar: precisamos ter paciência em receber as promessas. Aqui tem algo que também nos chama atenção: 45 anos, já pensou? 45 anos orando e a resposta não vem, 45 anos buscando e a obra não chega, 45 anos tentando receber algo de Deus e aquilo não chega em nossas mãos. Paciência, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. O que nós aprendemos com Josué, aliás com Caleb no livro de Josué, é que a paciência é algo fundamental na nossa vida. Ter no coração a tranquilidade de esperar em Deus a resposta, porque a pior coisa que existe na vida de uma pessoa, e eu já estou terminando essa reflexão, é a ansiedade, quando nós decidimos coisas sem consultar a Deus. Domingo passado eu falei sobre isso, na aliança que Josué faz com o Gibeon, um povo que o enganou, vestiu roupas velhas, colocou pão mofado, sandálias velhas, e chegou para Josué dizendo que eles moravam longe, mas na verdade eles moravam perto, estavam acampados muito perto. Mas lá em Deuteronômio existia uma promessa, aliás um compromisso, que feito com Moisés, que o povo que estivesse longe, Israel não invadiria nem matariam eles. Esse povo engana Josué e diz o texto: ele tomou a decisão de fazer aliança porque não consultou a Deus. Um dos maiores erros em nossa vida é quando nós tomamos decisão de coisas sem consultar a Deus. E precisamos ter paciência, como um agricultor joga semente, rega, aduba e ele espera o tempo certo, a planta crescer e naquele mês exato a planta dá o seu fruto. E durante esse período existem situações como tempestades, chuvas, que podem destruir completamente a lavoura, completamente os frutos, completamente tudo aquilo que foi projetado e feito. Mas a verdade é que o agricultor precisa ter paciência para no tempo certo colher os seus frutos. Eu não sei o que você espera, eu não sei pelo que você está orando, eu não sei qual é a sua busca neste momento, mas uma coisa precisa ficar no seu coração, baseado nesse livro de Josué: Deus, através de Cristo, tem feito promessas a cada um de nós. Ele é o Deus que cumpre as suas promessas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Deus deseja que você o busque, que você ore. Assim como Caleb lutou 45 anos em busca da sua promessa, você precisa continuar lutando em busca da sua promessa. E precisamos ter paciência para que a promessa chegue no tempo de Deus. O dia vai chegar, a hora vai chegar, o momento vai chegar, a vitória, creio que já está vindo para cada um de nós. Amém, irmãos? Eu creio nisso. Eu tenho também projetos, sonhos, que ainda não é o momento, mas eu creio que Deus já está trabalhando. Mas eu continuo a lutar e a me aperfeiçoar e a buscar em oração para que Ele cumpra a sua vontade em minha vida. Ainda não chegou, mas vai chegar, mas essa vitória já está vindo. E o que nós precisamos aprender com Caleb? Continuar a nossa caminhada cristã, trabalhando, lutando, não desistindo nunca, como diz o Salmo 41, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que a experiência de Caleb, 45 anos esperando uma promessa,
com 85, ele recebe de Deus a resposta, possa ser o guia de nossa vida. Que você não se deixe levar pela emoção, pela ansiedade e por decisões precipitadas, mas que você espere em Deus o momento e a hora para que Ele possa trazer ao seu coração aquilo que Ele já reservou como promessa. Cristo Jesus fez muitas promessas para cada um de nós. Primeiro, está conosco em todo o tempo, e que você possa aguardar, lutar, trabalhar, correr atrás, como Caleb fez, para alcançar a terra que o Senhor prometeu para a sua vida. Que Deus assim nos abençoe nessa manhã, que te dê um almoço abençoado com a sua família. Vai lá, dá um abraço na mamãe, liga para ela, manda um e-mail, dá um WhatsApp, se ela não está no Rio de Janeiro ou está em outro lugar, mas faça alguma coisa pela sua mãe hoje. Principalmente dê um abraço abençoado e agradeça porque ela teve paciência com você. Vamos fechar nossos olhos? Vamos falar com Deus? Senhor, eu quero render graças porque Tu és fiel, ó Pai. Eu te louvo porque aprendemos com Caleb a paciência de esperar 45 anos a promessa. Eu te peço, ó Deus, que há corações aqui nessa manhã que precisam do Teu refrigério, precisam, Deus, do Teu alívio de trazer a paz aos seus corações. Que toda ansiedade, toda preocupação, toda a ansiedade com o dia de amanhã esteja debaixo de oração, esteja debaixo de uma procura que o Senhor, ó Deus, deseja que nós venhamos a buscá-lo através da oração, para que as suas promessas se cumpram em nossa vida. Eu oro, ó Deus, para aqueles que precisam de ver essas promessas. Tu nos abençoaste, ó Pai, com a Tua palavra, com o perdão, com a graça, com a salvação, e nos deu a certeza de estar conosco todo o tempo. Que mesmo nos momentos difíceis da vida, nós possamos ter a certeza que o Senhor está conosco. Por mais sombrio, por mais escuro, por mais difícil, por maior que seja o luto, a separação, a dor, que o Senhor se faça presente em nossa vida. Abençoe cada família representada, aqueles que nos acompanham pela internet, que seja um dia festivo, seja um dia alegre e que logo mais à noite possamos voltar para adorar e a servir esse Deus que tem cuidado de cada um de nós. Recebe toda a honra, glória e todo o louvor. É o que eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus. E o povo de Deus diz...